Muito bom dia, milionários. A mãe tá on aqui para quê? Para poder mostrar hoje os trades que eu fiz no índice, no dólar e também aqui no dólar ien. No dolinha, tá, galera? Eu hoje fiz trade no dolinha, fiz trade no índice e também fiz trade no euro dólar. Eu vou mostrá-los aqui para vocês, tá? Bom, vamos lá. A motivação desse trade aqui do dólar é que eu tenho a minha Fab4, que é a estratégia de abertura do Oliver, bem bonita aqui, com as médias mais comprimidas, e esse trade saiu aqui de dentro, deixa eu aproximar para vocês verem, de dentro dessa Fab4, olha aqui, ó, tá vendo? Eu tenho isso daqui, que hoje foi a minha Fab4 do dia, média de 20, última zona de acumulação do preço, 200, o preço de fechamento do dia anterior, que foi esse candle aqui. Então, eu tenho aqui os 4 fantásticos do Oliver. E aí, ele me deixa 2 duplas de pavios, isso aqui me interessou. Por quê? Porque em um momento, esse preço aqui chegou a engolir esse pavio. Eu até pensei de estar acionando um setup de venda, mas na hora ele foi violentamente negado, então ele subiu. E aí deixou essa dupla de pavios, eu comprei aqui no final dessa barra, nessa confirmação, rompendo as médias e dando continuidade. O meu stop estava aqui abaixo dessa média, então eu peguei aqui 2-1 de lucro, tá? Que deu o tamanho dessa barra, eu projetei para cima e mais para cima o segundo push, tá bom? Então a minha entrada foi aqui, eu não consegui fazer parcial nesse trade, porque eu realmente eu estava nesse trade, no trade do índice, eu não aconselho vocês fazerem isso, mas foi uma oportunidade que eu vi, minha filha estava aqui comigo no escritório, eu falei assim, vou deixar esse trade correr e vou gerenciando o meu stop. Então, no meu stop que estava aqui, ele já foi aqui pro break-even, né, que foi o meu motivo de entrada, e aí chegou aqui, eu já fui puxando o meu stop, porque eu ia direcionar esse stop, se aqui fizesse uma barra verde ignorada, eu ia fazer esse stop de GBI. E daí ele acabou me tirando, tá, desse trade aí. Então foram 2 pushes que eu peguei 8,5 pontos nesse trade. Beleza. Então aqui a minha entrada foi por confirmação. Confirmou o setup de compra, foram uma dupla de pavios aqui saindo das médias das médias, tá, da Fab4, rompendo as médias. Então eu tenho aqui um evento, meu evento foram essas 2 duplas de pavios aqui, foram essas 2 BTs. Então eu tenho uma localização que é considerada de mais, que é de compra acima da Fab4, então eu tenho a Fab4 servindo aqui como um suporte do preço para mim, ok? E aí a minha gestão de stop foi de evento, eu não perco mais do que uma barra, então essa aqui foi basicamente uma barra elefante, tá? Não tive adições nesse trade, eu peguei lucro nesses 2 pushes. Então, esse foi o meu trade do dólar. Agora, para o índice, vamos lá. Eu cheguei aqui, ó, eu não fiz, eu entrei com 10 contratos nessa operação, tá? Aqui eu fiz uma cagadinha, eu fui mexer aqui, ó, para liberar os contratos, aí eu liberei um, só que não era para eu liberar aqui, era para liberar aqui. Enfim, gente, são coisas que acontecem no trade, tá? E aí eu acabei deixando ali e deixei o número de contratos correrem, tá? Então liberei um aqui sem querer, e daí eu falei assim, quer saber, eu vou deixar correr esse trade, e aqui, gente, já seria, eu fiz uma entrada por antecipação, tá? Por que por antecipação? Porque a barra ainda não tinha fechado, tá vendo? Que eu tenho aqui uma barra, que ó, eu entrei aqui, a barra foi fechar aqui, né? Ela veio aqui e aí ela foi fechar aqui, mas enquanto ela estava aqui, ela estava em movimento, então eu fiz uma entrada por antecipação. E o que fez eu fazer essa entrada? Que era para eu ter feito antes, mas hoje eu estou aqui com a minha criança comigo e eu realmente fui fazendo o trade que dava para fazer, tá? Era para eu ter entrado pelo menos aqui nessa barra. Eu gosto de fazer entrada antecipada porque isso daqui é um sinal muito forte de venda.
dentro dessa região, a violência, ela anula a localização. Foi uma barra bem grande, tá? E aqui, ó, foi a minha Fabifol do dia, que não estava tão larga assim, tá? É uma Fabifol bacana, mas ele abriu dentro dessa região. Eu sei que aqui é uma região que eu tenho para parar o preço, que é a média de 200 períodos. Aqui eu tenho outra média de 200 períodos do gráfico de 10 minutos e essa daqui é outra do gráfico de 5. Então, eu já sabia que essa região poderia ser uma região um pouco sofrida. E daí, por estar fritando peixe, vigiando o gato com a minha pequena aqui, eu fiz essa entrada, fiz essa cagada com esse contrato, mas tudo bem. E aí eu fui deixando os outros correrem. E aí a minha saída foi aqui. Eu comecei a fazer uma gestão de stop de barra elefante. Tá? O mercado nem deu tantas barras elefantes assim. Mas que foi essa daqui, não foi muito expressiva. E depois eu fiz de 2 barras. Aí depois, quando eu comecei a ver que a média de 20 estava comportando, fui fazer da média de 20. Acabou que ele me estopou e foi um trade até bem longo, tá, gente? Porque eu comecei ele aqui, ó, na abertura, e ele veio até aqui, mais ou menos às 10 horas da manhã, e depois ele virou. Então, foi uma boa saída, eu peguei o máximo de lucro que eu pude nessa operação, com 245 pontos, e eu tinha aqui uns 10 contratinhos. E, galera, esse foi o trade do índice. Então, lembrando que dentro da região de Fabifol, a violência, ela anula a localização, tá? E se você coloca isso no gráfico de 5 minutos, ele ficou bem bonito. Olha aqui, olha o tamanho dessa barra dentro da região de Fabifol. E qual foi o Fabifol aqui, ó? No meu... Deixa eu melhorar aqui, gente. É que tá tudo riscado. Olha aqui. Olha aqui a Fabifol, tá? No índice, nos 5 minutos, eu tenho uma margem para trabalhar nesse preço. E essa barra foi muito expressiva, então por isso que eu vendi essa barra e peguei lucro aqui nessa região aqui, ó, e começou a acumular na média de 10, na média de 200 do gráfico de 10 minutos, percebem? Então, gente, ser trader é lidar com o risco e saber onde pegar lucros nas regiões. Aqui, ou eu liberaria parcial e já ia acionar meu stop aqui para melhorar diminuir meu risco, ou aqui é a região que eu pego o lucro total mesmo, porque eu sei que tende a parar o preço, tá? Esse foi o meu trade no índice, então foi uma entrada lá no 2 minutos por antecipação, que a barra ainda não estava, ó, agora já está devolvendo tudo, ó. A barra ainda estava em movimento, foi uma entrada na região de trap, tá? Foi uma entrada até atrasada, na verdade, porque aqui eu já estou na cara da 200. Foi um trade mais arriscado, eu confesso, mas olhando lá para o 5 eu vi que estava bonito. Ok, assumi esse risco e depois eu fui fazendo a minha gestão de stop aqui, aí depois ele veio para cá, aí depois eu fiz de 2 barras, aí depois aqui, quando ele estava aqui, eu já diminuí mais o meu stop, até que eu falei assim, quer saber? Vou botar mais para 200 e poucos, 240 pontos, e aí ele vai me tirar, se for, vai, se não for, beleza. Então foi isso, não fiz adições, a minha gestão de stop foi essa, e eu peguei lucro aqui no segundo push. Ó, aqui eu medi, né? Se eu entrei aqui por antecipação, eu tenho que pegar esse push e botar para baixo aqui, que aqui foi a entrada mais ou menos do primeiro push. No segundo push, peguei lucro no segundo push, tá bom? Então foram 2 pushes de lucro. E aqui no Forex, tá? Eu tenho minha conta aqui no Forex. E aí, o que eu fiz nessa operação? O mesmo operacional, gente, aqui eu nem uso volume porque eu não gosto muito do volume do MetaTrader, tá? Ó, quando eu cheguei, isso tudo aqui já tinha acontecido, tá? Já tinha acontecido, eu não opero de madrugada, então já tinha acontecido. Qual seria a melhor entrada nesse contexto aqui? Ó, eu tenho uma TT, aí depois ele fez aqui um Bear 180, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma região que esse preço não está evoluindo. Eu tenho uma região aqui de resistência bem interessante.
tá? Ele não passa dessa região. E aí chega aqui, me dá esse Bear 180 enorme. Se eu estivesse aqui, assumiria o risco, porque eu sei que, diferente do índice, o euro, os pares de moedas do Forex, eles costumam andar bastante, tá? Então, faria sim, aqui seria a ignição, aqui foi a ignição. E aí depois, ele até veio aqui testar a região, ó, eu tenho essa pernada, tá vendo? Ele veio testar a região dos 50% e devolveu e foi caindo mais, tá bom? E aí quando eu cheguei, ele já estava fazendo essa barra, então eu fui ver o contexto do passado, o contexto do que ele já tinha feito. Então aqui eu sei que ele teve dificuldades para romper, tem uma resistência do preço bem interessante, tá? Essa região toda aqui é uma região, tá? E aí ele tá aqui falhando em renovar máximas e me deu essa bear aqui bonita. Eu vendi aqui, aí eu coloquei o meu stop aqui e eu peguei lucro aonde, ó? Você tá vendo aqui a região do passado? Aqui ele tende a ter um problema para romper, tanto que ele ainda está nessa região, tá? Então eu peguei lucro até antes dela. E aí depois, de novo, não sei o que eu fui me meter novamente, que dificilmente eu vendo, gente, eu faço trade de rompimento, porque eu sei que 70% desses trades falham, tá? Então, olha aqui a região que eu tenho, e aí eu falei assim, bom, ele rompeu com essa barra, e aí eu vou vender antecipada. Vende antecipada, aí meu stop fica mais barato, e eu coloquei meu stop aqui, bom, fui estopada, tá vendo? Aqui, ó, vendi, ele me estopou aqui, mas esse meu trade foi um trade bem lucrativo, então foi um trade melhor, tá? Eu tive mais lucro aqui do que perda aqui. Aí depois eu falei assim, cara, ele tá com dificuldade de subir, eu já tô vendo que essa região é uma região que ele tá testando e não tá rompendo, já deu de novo uma bear, vou vender. Aí vendi essa bear, tá? E aí acabou que ele me deu mais uma barra elefante, mas ele começou a entrar numa congestão. Quando as barras elefantes falham, gente, olha aqui a congestão, olha a média flat, tá vendo? As barras elefantes falham quando o mercado começa a entrar numa congestão. Então eu tenho duas possibilidades aqui, ou esse mercado realmente vai congestionar ou ele vai reverter, porque quando uma barra é negada, existe grande probabilidade dele dar movimentos na direção oposta, fortes movimentos. E não foi o que aconteceu. Ele entrou numa congestão. Tá vendo que ele não sai desse range de preço aqui? É isso. Então eu vendi aqui até sair com um lucrinho bem pequeno, e essa operação foi uma operação vencedora, mesmo tendo essa perda aqui. E esses foram os trades do dia. Bom, acho que vai ficar só nisso, gente, até o momento, que foi bastante, né? Foram três moedas, 3 ativos diferentes, 3 análises diferentes, é bem cansativo. E esses foram os trades, eu espero que realmente tenha tomado aí para vocês. Um grande beijo para todos e até a próxima.